Cheguei Brasil! Tá começando mais um Expresso 30, o programa do Partido Novo, PPP. Política, poder e polêmicas. Tudo o que aconteceu na política essa semana, os destaques de Brasília. E também tem coisa que eu nunca vi na minha vida, mas a gente viu, tá? Teve até talaricagem no meio de Brasília. A pauta que movimentou essa semana, sem dúvida, foram as lapadas que o governo Lula levou. A primeira, o Senado rejeitando Jorge Messias para ser ministro do STF. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a outra porrada. O Congresso também derrubando o veto de Lula ao PL da dosimetria. E isso garante redução de pena para os acusados do 8 de janeiro. Também vamos falar sobre a PGR, que arquivou uma representação movida por Romeu Zema contra Gilmar Mendes por associar homossexuais a bandidos. Isso a PGR faz rápido, né? Vamos falar sobre polêmica. Daniela Mercury acusando Edson Gomes de bater na esposa no meio da premiação. E a reação dele. Vamos falar também sobre outra polêmica. A prefeita de Campo Grande, que proibiu o uso de banheiros femininos por mulheres trans. E o marketing do PT, que tentou associar a família Bolsonaro ao caso Master, incentivando os correligionários a usarem isso nas campanhas. Tudo isso e ainda todos os quadros do Expresso 30 a partir de agora. Ô menino, solta aí a vinheta, maquinista, vai lá. Primeira estação, lapada 1 no governo Lula. Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo, aquela palavra que a PF não deixa falar, ele foi rejeitado pelo Senado. Pois é, foi a primeira vez em 132 anos que um indicado pelo presidente foi rejeitado. A rejeição se deu de maneira vexatória, 42 votos contra 34 votos a favor. E aí é o seguinte, desde que Davi Alcolumbre chegou lá, eu disse assim, ele tá rindo demais. Passou não. E não deu outra. Foi confirmado, inclusive, não só pela votação, mas por um microfone aberto, que deixou a frase passar. Abre aspas. Acho que vai perder por 8 votos. E foi exatamente o que aconteceu. Tem até o vídeo aí, não tem? Bota o vídeo aí, pessoal, vem, vai lá. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Acho que vai perder por 8. E aí, com esse resultado, Messias, que seria o terceiro homem colocado por Lula no STF, não passou. E toda a oposição comemorou. E eu preciso falar isso. Grande articulação e o grande protagonista disso foi o Partido Novo. E aí tem comemoração para vocês verem do nosso querido senador Eduardo Girão, paz e bem, e o xerife Van Hatten. Bora ver? Solta aí. Vai abrir. Rejeitado. Rejeitado. Viva o Brasil! Viva o Brasil! 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 Olha aí! Rejeitado 34 votos sim, 42 não. Mas foi por muito. Por muito. Muito. Deus abençoe, olha aqui. Muita paz pra você. Abraço grande. Parabéns a todos os brasileiros. Acreditem no Brasil. Não desistamos do Brasil jamais. Jamais. Depois de tudo que a gente viu, de censura, de aborto, coisa errada que foi feita com crianças, tá aí o resultado. Acachapante. Depois de, inclusive, ser abraçado, né, pelo ministro José Múcio, aqui de Pernambuco, e também por João Campos, ex-prefeito daqui e presidente nacional do PSB, o Messias
foi para uma entrevista coletiva. Só que é o seguinte, ele disse na entrevista coletiva que fizeram uma campanha para sujar o nome dele. Eu não me lembro dessa campanha, bora ver aí. Eu tenho 46 anos, tenho história, tenho currículo, tenho uma vida limpa. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem, toda a sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Agora eu quero dizer para vocês com o coração leve, com a franqueza da minha alma, sou grato a Deus por ter passado por este processo. Agora veja, já isso daí já dá um enredo muito bom, porque durante a sabatina dele, ele falou que era cristão, que era evangélico, ele disse que a história lá dele votar a favor do aborto foi uma coisa assim, um erro, ou uma coisa que ele entendeu errado, fez um parangleado arretado, só que ele disse uma coisa importante, ele disse sim que o impeachment de Dilma foi um golpe. Olha aí. Quando eu coloco a discussão a respeito do processo de impeachment da presidenta Dilma e qualifico como um golpe de 2016, eu claramente coloco na perspectiva de uma visão política de uma parte da sociedade brasileira que assim entendeu. Eu, em momento algum, desqualifico o processo institucional levado a cargo por este parlamento. Até porque, naquela oportunidade, também estava acompanhando a presidenta Dilma Rousseff em todas as sessões deste impeachment e estive com ela aqui no dia em que ela veio fazer a defesa pública. Processo este que foi presidido pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Então, coloco a expressão da forma como ela é, uma crítica política ao processo. E para fechar com tampa de ouro, ou com chave de ouro, não sei como é que eu falo mais isso, claro que tinha que ter a onça. Soraya Tronic deixou escapar o que o pessoal da situação esperava e como eles tinham certeza que Messias ia passar. Soraya Tronic disse que quando ele estivesse vestindo a toga, lembrasse dos amigos. Olha aí. Eu desejo-lhe sucesso e no dia que vestir a toga, eu lhe peço que não se esqueça dos amigos que fez nesta caminhada, que foi brilhante e que tenho certeza que sairá coroada de êxito no dia de hoje. Vai a minha confiança plena. Então, comentar o que sobre isso? A soberba precede a queda. Depois de anos com desmando total e o Senado, e é verdade, baixando as calças para o STF, para o governo Lula, finalmente o Senado acordou. E o Senado acordou na hora certa. Ou passando da hora, mas enfim, pelo menos acordou. Primeiro passo, o governo Lula, que fez aquela posse lá levando deficientes, levando não sei o que mais lá, mulheres negras tal. Ah, salve as mulheres não sei o que mais lá, ninguém larga a mão de ninguém. Era o terceiro homem branco que ele estava indicando para o STF. Ah, Flávio Dino é negro, nem aqui, nem na África. Então era o terceiro homem, nenhuma mulher. Só tem uma mulher no STF, que é a Carmen Lúcia, que vai se aposentar, vai ficar sem nenhuma. Esse é o governo que fala que defende mulher, tá? Além da primeira porrada de não deixar um indicado de Lula entrar, um recado claro, acabou a coleira, acabou a mordaça. E esse recado foi, digamos assim, reforçado menos de 24 horas depois. Porque no outro dia teve a votação do PL da dosimetria. E nós entramos na segunda estação do programa de hoje. Ia ser votado o veto que Lula deu ao PL da dosimetria, que reduzia as penas para os envolvidos no 8 de janeiro. Lula colocou um veto somente para quem era envolvido no 8 de janeiro. E ainda tinha umas benesses lá para crimes hediondos. O Senado votou e não aprovou o veto de Lula. Reprovou, derrubou o veto de Lula dos envolvidos no 8 de janeiro, garantiu que os envolvidos no 8 de janeiro tivessem a redução de pena e ainda tirou as benesses de crimes hediondos. Ou seja, lapada, goleada no governo Lula. Tem uns trechinhos aí, né, da sessão que foi presidida pelo Davi Alcolumbre, de novo sorridente, uma coisa que chamou muita atenção da gente, né? Ele de novo estava sorridente. E aí o placar foi o seguinte: 318 a favor da derrubada do veto
144 contra. No Senado, o placar foi 49 favoráveis a derrubar o veto, 24 para manter o veto. Ou seja, goleada também. A gente tem aí a comemoração, salvo engano, acho que é de Girão e Van Hatten, né? Isso juntos. Bota aí o vídeo dos dois comemorando. Pode encerrar aqui a sessão do Congresso Nacional. Veto à dosimetria feito pelo Lula foi derrubado na Câmara e senador Girão no Senado. Emocionante momento, o primeiro passo, né? O primeiro Vitória passo. dupla, né? Vitória dupla. Essa da dosimetria, há 5 meses esperando. Os familiares ali, olha, mostra lá. Ó, e aí, o que é que acontece? É muito sofrimento, muitas pessoas que passaram por isso, mas Marcel, você foi um gigante. Nada, Você que é foi para a inspiração. Argentina, foi denunciar na OEA, você é um gigante que tem e está sofrendo as consequências pela coragem. Ele está sofrendo as consequências. Então, parabéns ao povo gaúcho por ter um parlamentar como esse, que honra o Brasil, que é admirado no meu Ceará, admirado no Brasil inteiro. A vitória é sua, a vitória é de quem não desistiu do Brasil. Mas nós vamos para anistia ampla, Com geral certeza. e registro, que aí a justiça está reparada. Vamos reparar essa injustiça que você também, Girão, tanto tem trabalhado. Aliás, é uma inspiração para todos nós, um cidadão de bem puro, de coração, que vai lá, ajuda as pessoas, tem viajado o mundo também, e eu tenho certeza que a gente está feliz hoje, mas isso é um passo, né, Girão? Porque nós vamos para frente, mas a gente fica feliz que as famílias aqui presentes e as que nos assistem no Brasil inteiro estão pelo menos um pouco mais aliviadas e que agora essa redução de penas aconteça, mas o nosso trabalho vai continuar. Obrigado, pessoal. Parabéns, Girão. Pessoal. Parabéns a Viva todos. o Brasil! Tamo junto. Justiça! Vamos lá, valeu! Eduardo, eu não entendi, foi nada. Eu preciso que você me explique o que é isso. Vamos lá. PL da dosimetria previa redução de penas para crimes como, por exemplo, o crime multitudinário, que é o crime de multidão, que foi criado aí pelo STF para poder punir o pessoal do 8 de janeiro. Tá? Lula vetou isso aí, mas acatou uma diminuição de pena para homicídio, feminicídio, por aí vai. O que o Senado fez foi inverter. Tirou essa benesse e derrubou o veto de Lula aos envolvidos no 8 de janeiro. Na prática, quem pegou 14 anos pode ter uma redução de até 1/6 da pena. A pena pode ser reduzida para até 1/6. E isso inclui Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro pode ter a redução de pena e a progressão do regime dele para a prisão domiciliar. Isso é o mínimo. Agora, é de uma hora para outra? Não. O que é que vai acontecer agora? Os advogados de cada um dos envolvidos, eles vão ter que acionar o STF para que o STF analise, mas agora tem a lei, e faça a redução das penas. É pressão para cima do STF e que vai ainda aumentar. Porque existe a possibilidade da terceira porrada no governo Lula, que seria passar o impeachment de Alexandre de Moraes. E olha, tem informação de bastidor. E isso pode acontecer. Olha, o Novo fez muito por você essa semana, tá? Por exemplo, Eduardo Girão colocou o advogado-geral da União contra a parede, tá? Perguntou a ele lá e se Messias teria recebido mesmo lá 700 mil reais de honorários, tal, pererê, parará. Teve isso que Girão fez, bota aí. Nós estamos numa decisão muito importante que transcende, inclusive, a nova composição do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o próprio Senado Federal tem a possibilidade hoje de se levantar perante a nação, de corrigir equívocos. Estou vendo e cumprimento o ministro Messias por responder tudo. Mas muitos colegas do senhor, que estão hoje no Supremo Tribunal Federal, se comprometeram com uma série de coisas aqui, chegam lá, faz o inverso completo. A gente fica na dúvida do papel que o Senado Federal está tendo diante da nossa Constituição. Eu acho que o problema de não ter tido impeachment até agora faz com que a credibilidade que o senador falou há pouco do Supremo, junto com o Senado, esteja lá embaixo. E olha a manchete dessa semana tão importante, que sai hoje em grandes veículos do país. Governo Lula empenha 12 bilhões B de bola aí de índio em emendas às vésperas de sabatina de Jorge Messias no Senado. Eu quero deixar muito claro o que eu deixei para o senhor quando eu recebi no gabinete, foi uma conversa muito respeitosa. O senhor explicou muita coisa. Mas o meu voto é contra, com muita convicção.
Zero contra a sua pessoa. Mas algumas atitudes que o senhor teve, especialmente em relação à censura, em relação à vida desde a concepção, que é muito caro para o brasileiro. 80% da nossa população, por isso que esse assunto surgiu o tempo todo aqui. É contra o aborto. Mas falar que é contra o aborto é muito fácil. Aí a gente começa a relativizar, tem as mulheres, tem a jovem, começa a abrir a porteira. Eu quero começar dizendo o seguinte, tenho o maior respeito pela essa causa da vida, e quero dizer o que é que se trata a sistolia fetal, porque é um assunto técnico. A sistolia fetal é injetar. Isso aqui tem 30 semanas, essa criança. 30 semanas de gestação. Pode ser até maior. A sistolia fetal, enquanto a gente está aqui debatendo, fazendo essa sabatina, é uma injeção de cloreto de potássio no coração desses bebês, que nem animais é permitido, de tão cruel que é. Infelizmente, o senhor corroborou com a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que perpetra esse assassinato num lugar pró-vida, numa terra que é considerado resistência internacional em defesa da vida. E aí, ministro, eu lhe pergunto exatamente sobre esse tema, porque invocar que somente o Congresso pode legislar sobre o aborto não elimina, no meu modo de entender, a sua responsabilidade pelo parecer da AGU. O fato objetivo é que o parecer assinado por Vossa Excelência pediu a derrubada da resolução do Conselho Federal de Medicina, que reúne dezenas de milhares de médicos, e que fizeram um debate lá e resolveram acabar com essa matança, com esse método, após as 22 semanas. Hoje o senhor declarou ser contra o aborto. Eu acho que nessa sala aqui todo mundo é contra o aborto. Mas a sistolia fetal, o senhor também disse que é contra, mas não respondeu aqui a alguns questionamentos. O senhor assinou ou não esse parecer sem ler, como foi noticiado? Assinei sem ler. Messias chora e dá desculpa sobre o parecer. Eu quero entender se isso aqui é alguma notícia fake. É importante que a gente saiba disso. E outra coisa importante também é o seguinte, isso é um veículo tradicional, e dizer o seguinte: por que o senhor não viu o CFM antes de dar esse parecer? Que o senhor diz aqui que é contra, inclusive, a sistolia. Mas por que o senhor não viu? Diz que vai ouvir depois outro colega, acho que foi o senador Sérgio Moro, que perguntou, e o senhor disse, não, a gente pode rever isso. Por que o senhor não reviu até agora? Teve esse tempo todo. Isso realmente eu não consigo entender, ministro, com todo respeito. Outra coisa, essa questão do PL da misoginia. A AGU notificou o X para remover ou rotular crítica de cidadãos, inclusive da jornalista Madeleine Laxo. Segundo representação do nosso Partido Novo, ao TCU, houve um erro fático, ausência de contraditório, falta de ordem judicial e possível desvio de finalidade. A pergunta que eu lhe faço, a AGU tinha interesse direto ou interesse político em interferir no debate legislativo? Agora vamos lá, por que recuou quanto a jornalista, mas não recuou contra os cidadãos? E a AGU foi usada como instrumento de censura administrativa contra opiniões divergentes do governo Lula? Eu sei que o senhor estava de férias, o senhor já falou aqui, mas o ovo da serpente foi colocado pelo senhor nessa Procuradoria da Defesa da Democracia, que na verdade é um censurador-mor da República hoje, e tem deixado os brasileiros extremamente preocupados. Outra coisa, o senhor foi para a Itália, caso da Zambelli. Houve notícia de reunião da Itália sobre a deportação, extradição, e eu falo sobre transparência, fora da agenda oficial da AGU. Por quê, ministro? E outra coisa, a AGU teria acertado cerca de $1 milhão com escritórios estrangeiros para atuar na extradição. O senhor confirma essa reunião fora da agenda? Porque ela não foi publicizada. Qual o custo previsto para essas ações na Argentina, por exemplo? E a AGU foi usada de forma seletiva contra uma parlamentar de oposição do governo Lula e contra os presos políticos que a gente tem em pleno século XXI no Brasil? Para me caminhar para o final, senhor presidente, eu quero falar sobre a maior roubalheira, mais cruel que existiu nesse país, que eu me entendo por gente. A do INSS. A do Master, a gente não consegue adentrar. A CPI não é lida. Está lá com o ministro Cássio Nunes Marques, que teria recebido 17 ou 18 milhões do Banco Master, o seu escritório de advocacia, e da JBS, e ele não delibera sobre o pedido da CPI aqui, que nós temos precedentes. O Brasil quer saber quem são os poderosos que estão por trás disso. Mas o roubo do INSS das pessoas mais vulneráveis, pensionistas, órfãos, deficientes, isso é de partir o coração, apontou recursos desviados para offshores, no exterior, inclusive nas Ilhas Virgens Britânicas, com mais de 11 milhões em imóveis em Delaware, ligado à Conafé e ao Sindinap, seu ministro.
Que medidas concretas a AGU adotou para localizar, bloquear e recuperar esse dinheiro dos aposentados do Brasil? Por que não contratou? Por que o senhor não contratou advogados do exterior, como o senhor tem feito na perseguição, com todo respeito, mas que para mim é perseguição aos presos políticos do Brasil? Por que o senhor não adotou também, não contratou escritório de advocacia para localizar, bloquear e recuperar esse dinheiro dos aposentados? Mas contratou advogado com rapidez nos casos da Carla Zambelli, do Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky. Isso é uma dúvida que eu fico realmente muito preocupado, senhor presidente. Outra coisa, senhor ministro, foi falado aqui pelo senador Márcio Bittar, acho que outros também colocaram, sobre que a AGU pagou 6 bilhões em honorários, quase 3 vezes mais que em 2024, durante a sua gestão de 2025. Pagou 6 bi, embora o STF condicione essa verba ao teto constitucional. Como o senhor justifica pagamentos acima do teto, inclusive no seu caso, que recebeu 700 mil reais? A pergunta que eu lhe faço, o senhor recebeu acima do teto em algum mês? Se sim, por que não devolveu? E não existe um conflito de interesses quando membros da AGU são muito bem remunerados com cobranças, acordos e transações da dívida ativa que deveriam proteger exclusivamente o erário? Então, eu, senhor presidente, agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui, podendo ser a voz da sociedade, e digo que votarei, já votei inclusive contra, de forma aberta, pública. Se tiver equivocado, ministro, e eu lhe disse isso no gabinete, eu lhe pedirei, onde eu estiver, desculpas publicamente, como eu disse para outros ministros aqui, mas não tive, pelas decisões tomadas, por não respeitar a Constituição, a possibilidade de pedir desculpa, porque não merecem desculpas. Deus abençoe o senhor. Muita paz. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência tem uma causa de vida que eu tenho muito respeito, pela qual eu tenho muito respeito, que é a defesa da vida, desde a sua concepção. Como o senhor falou, tivemos a oportunidade de dialogar longamente, o senhor foi muito gentil, me recebeu fraternalmente e foi muito sincero comigo, e aprecio a sua sinceridade. Eu respeito a sua posição. Eu lamento não ter conseguido superar as suas preocupações legítimas em relação ao meu posicionamento. Mas creia, eu não assinei aquele parecer sem ler. A matéria não é verdade. O parecer foi feito e foi assinado no contexto da defesa de um princípio, aliás, de 2, da separação dos poderes e da legalidade. E eu entendo que o parecer, ao estabelecer este recorte e dizer claramente que o Conselho Federal de Medicina extrapolou no seu papel regulamentar, invadiu uma esfera própria de competência do Legislativo, acabou interferindo numa causa que o senhor defende e que aqui eu defendo também. Porque esta prática de assistolia fetal é abominável. E eu nem sei se é a prática aceitável para isso, não sei, não é minha área, não sou especialista nisso. Tanto é que, como o senhor disse, é bem verdade, eu fui até o Conselho Federal de Medicina após a manifestação que fiz e me comprometi com eles que no Supremo Tribunal Federal, caso Vossas Excelências me concedam esta honra, sempre procurarei ter a consultoria e as informações prestadas por quem tem conhecimento técnico. Agora eu quero também chamar a atenção a um ponto. Depois deste parecer do Conselho Federal de Medicina, outro conselho, o Conselho Federal de Enfermagem, achou por bem editar uma resolução dizendo que podia fazer aborto, a interrupção da gravidez. E isso não é correto, porque também fere o princípio da legalidade. Porque a lei atribui ao profissional médico, dentro do conceito de ato médico. Então nós não podemos fragilizar o princípio. Nós não podemos abrir precedentes perigosos, por mais legítima que seja a causa. O locus correto para disciplinar a sua questão, que é a minha questão, que é a defesa da vida, está aqui. Esta casa, no mesmo período, apresentou o PL 2425 de 2024. Eu acho que o senhor tem conhecimento desse PL, que trata exatamente do mesmo tema. A casa pode dar resposta para este tema e responder dentro do que a Constituição Federal estabelece, da forma correta, do jeito certo, a esta demanda que é legítima e é a defesa da vida que nós comungamos. Agora, a via tem que ser correta, porque o atalho é perigoso. Senador, o senhor me coloca também outro questionamento que diz respeito ao PL da misoginia, esclareci aqui no ponto do senador Jorge Seife, e o senhor trata agora do caso da ex-deputada Carla Zambelli. Só um detalhe. Esse do PL da misoginia, o senhor falou do corpo técnico, né? Que foi o corpo técnico da AGU. Sim. Só tem um detalhe. A própria deputada falou que disse de uma rede de desinformação e ela não provou isso.
Então, como é que pode? O corpo técnico... Não, calma aí. Perdão. Vou, já que o senhor colocou o ponto, eu vou esclarecer. A deputada peticionou, ela apresentou provas, evidências a partir de vários links, porque o que aconteceu foi, pegaram o projeto aprovado por esta casa, inseriram dispositivos que não existiam no projeto, para fazer uma campanha relacionada ao tema. O diálogo público, a crítica ao projeto é totalmente legítima. Essa deputada, se sentindo turbada no direito a seu processo legislativo, procurou a Advocacia Geral da União, que a partir das provas apresentadas pela deputada, dentro do direito de petição, entendeu que havia ali uma fraude perpetrada por alguns posts. Estes riscos foram levados para a plataforma. A própria plataforma avaliou que havia, de fato, violação a seus termos de uso e entendeu por bem retirar esses conteúdos. Agora, quero dizer, quando a questão diz respeito à liberdade de imprensa, não tem Mas ao cidadão, não. Liberdade de imprensa, ok, mas ao cidadão... Mas aí, senador, eu quero deixar claro que quem retirou o conteúdo a partir do apontamento dos riscos jurídicos foi a plataforma que avaliou que os conteúdos violavam seus termos de uso. Não somos nós que fazemos os termos de uso da plataforma. Indo ao caso da ex-deputada Zambelli, e também a questão de demais atuações da Advocacia Geral da União no exterior, nós não atuamos de ofício. Eu expliquei a Vossa Excelência quando estive em seu gabinete. Nós fomos provocados pelo Poder Judiciário. Houve uma decisão determinando que a Advocacia Geral da União atuasse nesse sentido, contratando escritórios para atuar nesses processos. Portanto, nós demos cumprimento a uma ordem judicial. E com total transparência. Esses casos, até, quero dizer, foram levados ao Tribunal de Contas da União, que decidiu pela legalidade de todos os procedimentos adotados pela Advocacia Geral da União. Por fim, em relação ao tema dos honorários... Por que foi fora da agenda, ministro? A visita à Itália. O encontro ao qual o senhor se refere, eu preciso dizer o seguinte, eu sou advogado. Advogado Geral da União é advogado. O advogado, ele precisa atuar dentro da estratégia jurídica processual que melhor atenda aos interesses processuais. Eu quero dizer que foi feita uma reunião, conforme foi divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, a partir de uma consulta pública, dentro deste conceito da relação advogado-cliente. Portanto, esta é a questão que eu posso lhe dizer. Agora, não há nenhum segredo na atuação da Advocacia Geral da União, até porque a contratação é pública, o escritório é público e notório o advogado que está atuando na defesa do Estado brasileiro por determinação judicial. Então não há nenhum segredo que implique em dizer que há algo fora daquilo que se espera de uma conduta reta, íntegra, dentro do devido processo legal. Dentro do contexto dos honorários que o senhor coloca, finalizando este tema, eu quero dizer o seguinte, não foi a Advocacia Geral da União que pagou esse recurso que o senhor colocou, informou. A Advocacia Geral da União não tem nenhum tipo de gestão neste fundo dos honorários. Este advogado geral da União não autorizou nenhum pagamento, não aprovou nenhum pagamento, não chancelou nenhum pagamento. A gestão desses recursos se dá a partir do Conselho Curador do Fundo, que é integrado por representantes eleitos pelas carreiras, que foi a opção legislativa. O que eu fiz para evitar abusos, para coibir qualquer tipo de desvio, foi adotar, do ponto de vista da minha gestão administrativa, medidas administrativas que submetessem este Conselho Curador a uma governança pública, que eles prestassem contas com transparência, que passassem a observar o teto constitucional. Criamos um site, um portal, para que a sociedade pudesse controlar cada recurso, cada centavo, por matrícula, por CPF, por membro, o que ganhou, a fonte, a justificativa legal. Este foi o meu compromisso. É assim como eu procedo, dentro dos princípios constitucionais que eu acredito. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Só que teve polêmica envolvendo o Novo, e claro que tem que ser comigo, né? Pois é, vocês já viram por aí nas cidades que o pessoal quer dar título de cidadão para qualquer pessoa? Pois é, rapaz. Aqui em Recife, qualquer pessoa recebia título de cidadão. Até que isso mudou essa semana. O PSB, partido de João Campos, que quer ser o cara que vai ser o sucessor de Lula, né? Teve uma derrota aqui vexatória. Um dos vereadores do PSB, Carlos Muniz, colocou um pedido de título de cidadão recifense para Wagner Moura. Pois é, o ex-capitão Nascimento, que virou baiano, né? Ele transformou-se no bandido da história agora. Pois bem, eu subi lá, fiz o discurso, e não é que deu certo? O título de cidadão para Wagner Moura, aqui em Recife, foi negado. E isso foi comemorado no Brasil todo.
Bota um trecho aí do que eu falei lá. Eu vou começar pelo 01, que é um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlos Muniz, que concede o título de cidadão do Recife ao ator, diretor, roteirista, produtor e músico Wagner Manissoba de Moura, vulgo Wagner Moura. Eu queria saber o que é que Wagner Moura fez pelo Recife. É um ator que fez um filme, e o filme se passa no Recife. Então vamos mudar a título de recifense a todos os atores que fizeram filme sobre Recife. Desculpe a sinceridade, mas esse tipo de projeto que eu me questiono, o que é que isso traz de benefício para a população do Recife? Dona Maria, que está agora numa barreira que a prefeitura não fez, que está para cair, ela está preocupada se Wagner Moura vai ser cidadão do Recife ou não. Seu Zé, que está naquela rua que alaga toda a chuva, ele está preocupado, sim. Ele não está nem preocupado com Wagner Moura, quanto mais se ele vai ser cidadão do Recife ou não. Nós temos 37 vereadores nessa casa. A gente está se preocupando em dar título de cidadão do Recife a ator. Acaba nem no Brasil mora, está morando nos Estados Unidos, para ver como ele acha que o Brasil tá bom. Vai para ele vir morar aqui em Recife, ali em Passarinho, um bairro bem massa, que o Recife sempre se lembra dele, que é a rua principal, nem calçada é, para ver se ele vem demonstrar o amor dele ao Recife. E aí, olha só, várias manchetes, isso repercutindo no Brasil todo. E já tem outras câmaras e assembleias legislativas que estão dizendo, aqui ele também não recebe título não. É uma reação das pessoas que querem levar a política a sério para acabar com essas manobras aí, para poder estar dando título para qualquer pessoa. Vamos embora para a luta, né? Vamos agora para a terceira estação de hoje. É o seguinte, rapaz, é uma estação que é de crítica, tá? Porque a PGR decidiu arquivar aquela representação feita pelo ex-governador de Minas, do Partido Novo, Romeu Zema, contra Gilmar Mendes. Que representação foi essa? De homofobia. Por quê? Lembra que Gilmar Mendes, numa entrevista, falou que, olha, a mesma coisa que eu pegar a Zema e colocar ele como homossexual, como ladrão. Lembram disso? Tem aí um trecho, né, de Gilmar Mendes falando? Bora botar. Agora, se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Então, Romeu Zema foi em defesa dos homossexuais. Disse que isso era uma homofobia e comparar homossexual com bandido tá errado. Mas segundo a PGR, não tá errado não. A PGR entendeu que não houve crime ou lesão aos direitos da população LGBTQIAPN+. Destacando que a fala foi um recurso de retórica e que o ministro se desculpou publicamente logo em seguida. Ou seja, atenção, a Procuradoria-Geral da República acaba de dizer que você pode sim comparar homossexuais a ladrões, desde que você use isso como retórica e que você peça desculpa depois. Pergunto, se fosse ao contrário, se fosse Zema falando isso, criticando Gilmar Mendes, ele ia responder ou não por homofobia? As ONGs todinhas aí, todo mundo que diz defender o LGBTQIAPN, Novos Fora, nada mais, ia estar em cima ou não? Indignação seletiva, é isso que a gente vive hoje no Brasil. Mas por falar em polêmica, vamos para outra polêmica? Porque, veja, de um lado, indignação seletiva e pode falar mal de homossexual. Do outro, basta você dizer que não apoia o governo de esquerda que quem mama da Lei Rouanet vai para cima de você. É claro que eu estou falando de Daniela Mercury. Pois é, finada Daniela Mercury, ela protagonizou uma cena de vergonha mesmo. Foi vergonha alheia. Era a entrega de um troféu Armandinho Irmãos Macedo, em Salvador, transmitido pela Band. Ela foi premiada, subiu no palco para receber um prêmio e quis lacrar. Quis falar para Edson Gomes, dando uma indireta, dizendo que ele deveria tratar melhor as pessoas, porque não iria autorizar ou admitir violência contra a mulher. Olha o que Daniela Mercury falou. Edson, eu peço para você
ser carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres. Veja, para mim, ela está dizendo claramente que se ela não admite violência, está dizendo para Edson Gomes tratar bem a esposa, está dizendo que ele faz, pratica violência com a esposa, não está claro? Pois é, foi o que Edson Gomes também entendeu. E quando ele subiu ao palco, que foi chamado, aí ele falou o que todo mundo queria falar para ela. Olha aí. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, só quero saber, perguntar a Daniela, de onde foi que ela tirou e tentou me envergonhar aqui no meio de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco. Eu quero que ela prove. Tentar me lacrar sem me envergonhar, por que isso? Não estou entendendo por que isso. E você não tem como provar isso. Você não tem como provar isso. É verdade. Não tem como provar. Desculpe. Preocupada com as mulheres, com violência. Eu também me preocupo com as mulheres. Eu tenho filha mulher, entendeu? Eu me preocupo com as mulheres. Então você é super carinhoso com as pessoas que você ama. Não importa se eu sou super carinhoso, eu não sou carinhoso. Eu só quero dizer que você não prova que eu sou agressor. Então, sabe o que eu sugiro? Ser carinhoso ou não ser carinhoso é problema de cada um. Eu lhe peço permissão, mestre querido. Sabe o que somos grandes representantes? Nós sim estamos precisando cantar juntos para vencer a violência da mulher. Então, eu sugiro que o senhor cante com Daniela, né? E estamos juntos nisso aqui. Vamos cantar para esse mundo e vamos provar ao contrário. Não, mas ela não pode fazer uma, porque ela fez aquilo, ela não pode. Sem ter prova, cabal, ela não pode fazer isso. Certo? Vamos cantar. Talvez a palavra não saia dessa forma, mas é só amor. Cantar uma zorra. Toma aqui. Edson. Ela até fez, desculpe, mas se você vê na câmera, ela tá rindo. Ela tá tipo assim, me desculpe. Não é aquela superioridade dela de mamadora de Lei Rouanet. Só que aí depois ela viu que o negócio pegou ruim pra ela, a opinião pública ficou contra ela, ela fez uma nota dizendo que o discurso teve como foco a defesa do direito das mulheres. Eu não vi nenhum discurso dela em defesa das mulheres. Eu vi ela acusando ele de agressão, né? E ela disse que a menção ao cantor de reggae foi feita de forma simbólica. Foi um simbolismo, assim, ó. Olha, você nunca agridam as mulheres, como o Edson Gomes faz. Agora o pior vem agora. Ela lamentou que a fala tenha sido mal interpretada. Ou seja, a culpa é sempre dos outros. Foi o Brasil todo que entendeu errado o que ela falou. Eu, se fosse Edson Gomes, eu metia um processo em Daniela Mercury. Fácil. Porque esse povo da lacração não pode querer lacrar por aí com a idoneidade ou então com a honra dos outros, não, tá? Daniela Mercury, baixa a bola, porque a cor dessa cidade já morreu faz tempo. E tempo de verdade. O swing da cor também já perdeu a cor, tá em preto e branco também faz tempo. Baixa a bola, tá? Foi quase um meme isso, né? Aliás, teve 2 memes piores. Bom, eu vou do meme menos ruim para o pior. Que se bem que eu não sei qual é o pior desse. Veja, por um lado, tem gente perdendo literalmente a vergonha e amando o próprio corpo. Um ex-deputado resolveu postar um nudes com um corpo hiperatlético. Eu acho que ele passou a vida malhando o abdômen, tanto que o músculo cresceu. Mas resumindo, esse nude foi postado, ele depois despostou, aí a turma já tinha printado, aí o negócio rodou por tudo que é lado, e aí ele disse que não, invadiram a minha conta, hackearam a minha conta. E por coincidência acharam o nude dele lá. Né? Só que se tem uns que perderam a vergonha do corpo, outros perderam foi o medo. E agora o negócio é internacional. No último sábado vocês viram que teve uma tentativa de atentado a Donald Trump, né? É o que seria. Um professor esquerdista, né, da Califórnia invadiu o local lá onde estava acontecendo o jantar para os correspondentes do mundo todo da imprensa e tentou atirar em Donald Trump. Só que aí ele foi detido pelo pessoal da segurança e tal e foi preso. Só que, veja, teve uma maior confusão nessa história. A turma derrubou prato, bandeja, era a mulher correndo, era a gente sendo retirada, um rolo da bexiga. Enquanto isso, uma cena chamou a atenção. Um senhor simplesmente continuou comendo seus canapés. Olhando o povo caindo pelo chão, se estapeando, prato voando, rolo da bexiga e tal, e ele lá, ó. Olha a imagem. Nem aí pro fim do mundo, meu amigo. Era os meteoros caindo e ele, beleza, vamos pra praia.
tranquilão, ouvindo Edson Gomes e comendo os canapés dele de boa. Ó, eu vou dizer, paz mundial, prêmio Nobel da Paz tem que ser pra esse cara. Prêmio Nobel da Paz. Eu queria ser assim, mas não sou. Vamos pra polêmica? Tem mais polêmica. Aliás, acho que é o terceiro programa que tem polêmica trans, né? Vamos lá. A prefeita de Campo Grande, no Mato Grosso, Adriane Lopes, sancionou a lei que proíbe mulheres trans de usarem os banheiros femininos na capital. A decisão foi publicada no último sábado e a medida agora aguarda uma regulamentação para entrar em vigor. A prefeitura afirmou que a lei busca resguardar o direito das mulheres. Só que, como vocês já sabem, a galera do mimimi, a galera da sopa de letrinha LGBTQIAPN, 9 fora nada, vamos, raiz quadrada de zero para mais, se revoltou. E as imagens de dentro da Câmara de Vereadores, de quando foi colocada essa lei, digamos assim, aprovada essa lei, são estarrecedoras. Bota aí no ar. Agora eu queria que você me respondesse com sinceridade. Você queria um caba desse aí, que parece o He-Man, entrando no banheiro que sua filha tá usando? Você queria que o príncipe Adain, o Tarzan, ele entrasse no banheiro que a sua mulher tá usando? Você acha certo isso? A prefeita, inclusive, rebateu as críticas, dizendo que, olha, o que eu tô fazendo é até meio óbvio, é dizer que banheiro de mulher tem que ser usado por mulher. Mas nos tempos de hoje parece que é preciso fazer isso. Olha ela falando aí. Eu respeito todas as opções sexuais, mas cheguei ao óbvio de ter que sancionar uma lei para resguardar o direito das mulheres. Olha, que absurdo nós chegamos. Ou a gente resguarda os nossos direitos, ou daqui a pouco nós vamos perder, né, a identidade de mulher. E hoje, como mulher, como prefeita, eu vou lutar pelas mulheres, resguardando os nossos direitos e pontuando o respeito. A gente respeita todas as opções sexuais, mas cheguei ao óbvio de ter que defender não só o meu direito, mas das mulheres de Campo Grande. Prefeita, tô contigo e não abro, tá? O que esse pessoal quer não são direitos. Eles querem tirar o direito dos outros. Faz assim. Peçam a deputada lá federal que é trans, tem duas, para fazerem um projeto juntas para ter banheiro trans. Aí vocês fazem o banheiro misto lá de vocês, tá tudo certo. Por que tem que usar o da mulher? Quer tirar o direito da mulher, não ganhar o seu direito. Mas vamos lá, por falar em direito, não direito, ou traduzindo direita, esquerda, enfim, não sei. A gente teve uma imagem essa semana que chamou a atenção, que foi a estratégia de marketing da campanha do PT para esse ano. A estratégia de marketing é: não fale o que Lula fez de bom, porque não tem. Fale ou crie uma imagem negativa do adversário. É isso. O material elaborado pelo publicitário Raul Rabelo foca na desconstrução da imagem de Flávio Bolsonaro e não na construção de Lula. E foi apresentada, inclusive, essa peça aí, no 8º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores em Brasília. Irmão, é estarrecedor. Bota aí, esta da rachadinha tem, bota aí. Colocar as cartas na mesa. Daniel Vorcaro foi autorizado a operar o Banco Master em 2019, pelo governo Bolsonaro. Fabiano Zettel, sócio do Master, entregou 5 milhões para as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E o governador que tentou acobertar essas fraudes ajudou a comprar a mansão sabe de quem? Flávio Bolsonaro. Entendeu o esquema? O Banco Master é Bolsomaster. Flávio Bolsonaro é do esquema. Esquema das rachadinhas, que desviou milhões de reais da Alerj. Esquema de lavagem de dinheiro, com a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. Esquema com milicianos que trabalhavam no seu gabinete. E o esquema Bolsomaster, que rendeu essa mansão de 6 milhões para Flávio em Brasília. Se duvidar, dê um Google. Flávio é o filho mais corrupto do Bolsonaro. Só que o pior não foi nem falar desse caso. O pior foi tentar ligar Flávio Bolsonaro ao Banco Master. Gente, nós temos aí Banco Master com o ministro do STF, Banco Master com Lula, Banco Master com um monte de gente. Ah, não vamos dizer que Lula não fez, vamos dizer que o outro fez também. Eu digo pra vocês, a luz do fim do túnel tá se abrindo.
Esse país está começando a mudar e a esquerda está se desesperando com isso. Pode escrever o que eu estou falando. Bom, agora é hora das rapidinhas, não é isso? Vamos para rapidinhas? Rapidinhas? Rapidinhas do Expresso, bora lá. Pernambuco foi o estado que mais cresceu no PIB, segundo o Banco Central. Eu não sei não, viu? Moraes concede prisão domiciliar a 18 idosos acusados pelo 8 de janeiro. Meu Deus do céu, uma cena lamentável. Atirador que invadiu o jantar de Trump com jornalistas foi formalmente acusado e pode pegar prisão perpétua. Levantamento do Amazon diz que desmatamento na Amazônia caiu 17% no primeiro trimestre desse ano. Juízes pedem ao STF mais tempo para a aplicação de novas regras para os penduricalhos. Justiça derruba título de cidadão camaragibense a João Campos, presidente nacional do PSB. Ministro da Fazenda confirma o uso do FGTS por inscritos em programa para endividados. Ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, sinaliza ao STF que pode fazer delação premiada. Ô, glória! TSE caça mandato do governador de Roraima, Edilson Damião, e mantém inelegível o ex-governador Antônio Denário. Avião com André Mendonça, que seguia para Brasília, apresenta problema mecânico e atrasa a viagem em 1h30. Detalhe, é a segunda vez que um avião com André Mendonça tem problema, viu? Teori Zavascki. Primeira turma do STF torna Silas Malafaia réu por injúria contra alto comando do Exército. Governo federal sanciona a lei que torna dança profissão. E não era não. Dançarino não era profissão, não? Desemprego sobe 6,1% no primeiro trimestre de 2026, diz o IBGE. E o senador Magno Malta sofre um mal súbito e é internado em Brasília. Mas o estado de saúde dele é considerado estável. Agora chegou a hora que vocês gostam, é a hora que eu me lasco, é o quadro 30 em 30. Eu tenho 30 segundos para vencer um desafio. Álvaro Torres, é com você. Vamos lá, hoje é desafio musical. Temos 3 palavras, onde em 30 segundos você tem que dizer o nome da música, o cantor, ou cantar um trecho da letra em que aparece tal palavra. São 3 palavras. Calma. Eu tenho que dizer o nome da música, ou o cantor, ou cantar um trecho. Isso. Tá, vá. Se não souber cada palavra, tem uma dica, tá? Pra ajudar. Tá, vá. Posso começar? Vá, meu filho, dale. 1, 2, 3, já. Violência. No beco explode a violência. Eu tava atentado. Vai. Ladrão. Lula. Pega ladrão. Pega ladrão. Pega ladrão. Se gritar, pega ladrão. Eita. Não fica um do PT, meu irmão. Paralelepípedo. Puxa, tem, bicho, uma música paralelepípedo, meu irmão. Ai. Sabe qual é? Vai. Chico Buarque. Como é? Vai passar nessa aventura um samba popular. Nessa avenida um samba. Nessa avenida. O óculos está precisando ser mudado. Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ou seja, ele tava fumando uma maconha triste, porque paralelepípedo se arrepiando. Não, mas tem uma música infantil que tem paralelepípedo, pô. Tem. Ah, enfim. Tá, não acertei paralelepípedo. Mas acertou 2. 60% de aproveitamento, tá tudo certo. Grilo, me dê uma música com tchau. Com tchau? Vá. Eu esqueci agora uma de ratinho, agora é. Ratinho? Tchau. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, vamos embora. Jeremias não bate corner. Lembra dessa banda? Não. Tchau, I have to go now. Tchau.